Seja muito bem-vindo ao Higher Voices. Evoluímos, mas mantivemos a nossa essência. E, na verdade, o objetivo do nosso podcast é termos histórias para compartilhar com vocês. O nosso lema é simples. Many Voices, One Purpose, His Mission. Então, hoje eu recebo Michele Cardoso, coordenadora pedagógica do Kinder Lago Sul, e Anne Neroski, coordenadora de formação integral do Fundamental 1. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. O nosso objetivo hoje, na verdade, é conversar um pouquinho, né? Muito do nosso novo podcast é trazer histórias que concretizam aquilo que a gente tanto fala sobre quem somos. Então, nesse nosso caminho, nós teremos alunos, pais, professores, e começamos lá do início. Começamos do Kinder e começamos do F1. Vamos conversar um pouquinho sobre como que é essa caminhada de início deles. Michele, pensando em metodologias, pensando em para as famílias que sempre escutam escolas falando sobre metodologias YX, né? Ou a metodologia ativa que está na boca de todo mundo. O que isso significa, na verdade, no dia a dia de uma criança no Kinder? Certo. Bom, a gente tem diferentes perfis de crianças, né? E com o formato das metodologias ativas, que é, na verdade, trazer o aluno como protagonista dentro desse processo de desenvolvimento, é trabalhar esse aluno numa integralidade, pensando em diversas habilidades. Então, é colocar o aluno para questionar, para atiçar a curiosidade desse aluno, é motivar o aluno para aprender. Então, dentro de uma proposta de PBL que a gente trabalha muito aqui na escola, que é o Project Based Learning, né? É trazer um tema de um projeto que seja significativo para a criança. Não adianta eu trazer um projeto que não vai ser do interesse deles. Então, é trazer essa criança, cativar essa criança para ela realmente ter motivação em aprender. E dentro disso, a gente também trabalha com Inquiry Based Learning, que é trazer o projeto investigativo, é colocar a criança para ir atrás, para buscar, para investigar, para realmente fazer a parte dele dentro desse processo. O que a gente acredita é que não existe mais um professor como aquele único que vai transmitir o conteúdo, mas sim uma construção coletiva de saberes, né? Então, uma proposta de learning centers, onde todo mundo ali naqueles grupos de aprendizagem vão compartilhar conhecimentos. Então, é uma troca de conhecimento mesmo. Eu acho que então, Michele, tem uma experiência que eu sempre gosto de mencionar, porque eu acho que quando a gente fala de Project Based Learning, quando a gente está falando de PBL, as pessoas entendem que é largar a criança solta num processo. Eu jogo ela no meio de um negócio e ela vai se virar. E que nesse processo, na verdade, para ela vai fazer sentido. A gente esquece que não é assim. Eu gosto sempre de trazer uma analogia da maratona. Ninguém começa ou vai correr uma maratona já correndo uma maratona. Você começa primeiro fazendo a musculação para os músculos que são necessários, você começa caminhando, você aumenta a caminhada, você corre um pouquinho agora, num ritmo um pouco... Você acelera esse ritmo, você aumenta a distância, e o Project Based Learning é isso, né? É uma questão muito estruturada, é um processo muito estruturado. Por isso que a gente sempre diz que o processo é muito mais importante do que o produto final, né? Porque cada etapa do processo ela é muito intencional e ela é desenhada. É o que a gente fala muito, que não é um processo de educação acidental, ele é by design. Ele é feito com essa intencionalidade de fato. Eu amo e eu posso falar por isso por horas, né? Mas vamos tentar ser um pouco mais objetivo, e principalmente para mim. Mas pensando ainda no Inquiry Based Learning, eu acho que tem um outro pontinho que eu acho que seria legal de conversarmos um pouquinho antes de passarmos para o próximo passo, que é o que é isso, o Inquiry Based Learning? De maneira mais precisa. Inquiry eu sei que vem de questionamento, né? Então, o que significa um Inquiry Based Learning? É o professor trazer uma temática de projeto e realmente o aluno ter a oportunidade de questionar esse projeto, né? E de ir atrás. Então, buscar uma temática que seja interessante para a criança, apresentar para ela e ver qual... A gente fala muito de previous knowledge aqui na escola, né? Então, qual é o conhecimento prévio dessa criança? O que você já sabe sobre isso? What do you know? What do you want to learn? Né? What do you want to know? Então, a gente trabalha muito com o que a criança tem interesse em aprender. E, é claro, é sempre mediado. Então, não é simplesmente deixar um projeto solto dentro de sala de aula, mas o professor funcionar como mediador dentro desse processo. Então, ele vai guiar a criança a construir esse conhecimento. Então, ele vai trazer, ele vai ali jogar uma ideia que vai ser do interesse da criança, e vai ajudar a criança a desenvolver o conhecimento em relação àquela temática, né? Então, é isso, formar sujeitos questionadores, curiosos, né, críticos, porque a gente sabe que as crianças hoje têm uma exposição muito grande a novidades
e informações. E eles são, sim, argumentativos, né? As crianças gostam de argumentar. Então, colocar essas crianças para argumentar da melhor forma possível. Teve uma palavra que você falou que agora eu não vou me lembrar, mas ela foi cativar. E eu acho que essa palavra ela é crucial, né? Eu estava numa reunião hoje mais cedo com alguns pais, onde eu mencionei justamente como o processo inicial de um projeto, e obviamente não só no processo inicial, mas esse primeiro passo de um projeto, esse entry point, sabe? Essa provocação inicial, ela precisa cativar. Né? Que lembra, obviamente, traz com o nosso conhecimento de UBD, nosso conhecimento de Understanding by Design, que falava que eu precisava de um hook. Eu tenho que fisgar essa criança. Né? E é mais ou menos nessa linha, né? Como que eu cativo para que ela entenda perfeitamente que quero aprender mais sobre isso, né? É aquele wow effect, né? É aquele efeito que, assim, quero aprender mais sobre isso. E é isso, no momento que a criança entra nesse modo, a gente vai conseguir que ela, na verdade, execute o que a gente tiver desenhado para esse projeto, né? Eu acho que tem uma beleza nesse processo que muitas vezes a gente, de novo, acredita que acontece apenas por acidente, mas essa intencionalidade ela é fundamental. Anne, no F1 isso altera de alguma maneira? Como que esse trabalho do Kinder chega no Fundamental 1 e como que ele é solidificado um pouco mais no Fundamental 1? Bom, a gente sabe que esse trabalho consistente e contínuo do Kinder é essencial para que a gente dê continuidade no F1, onde as crianças vão ter mais uma estruturação na comunicação, vão ter repertório também, mas é claro que dentro desse desenvolvimento da criança. Então, a gente, como equipe, fortalecendo essa criança e ensinando também, vai muito além de ter o ponto ali intelectual, que é essencial para a nossa escola e para cada criança, porque a gente olha para ela como um indivíduo. Só que a partir desse momento, ela tendo essa estrutura e essa base muito sólida, a gente consegue trabalhar isso de forma muito natural. Uma criança que está imersa ali na língua inglesa, quando ela vai para o F1 e tem essa parte de cativar o aluno, ela já consegue principalmente perceber as nossas expressões faciais, a forma como a gente fala com o outro, os diálogos, e isso ajuda muito a gente nesse trabalho de fortalecer a criança. E quando a gente fortalece, automaticamente, essa parte acadêmica, ela é natural para a criança. A gente entende que no F1 a gente começa ali a ter os desafios mesmo da idade, da maturidade, o que está pronto ou não. E essa rotina muito bem estabelecida, que começa lá no Kinder, tem um acompanhamento da professora, mas a criança toma uma consciência que a partir disso, e é claro que tem que ter, né, essa vigília constante, mas que isso vai ser para a vida, porque o nosso objetivo maior não é só o intelectual, é muito mais que isso, né? É formar de uma forma que a criança seja encorajada, que ela consiga desenvolver essas habilidades socioemocionais o tempo inteiro. E eu sempre falo isso nessa parte, né, de resolução de conflito. As crianças precisam questionar. Isso é muito instigado lá nos projetos, né? Essa big question. Ela é muito trabalhada desde ali. E isso sempre norteia a gente e a criança tem esse senso crítico estimulado. E a partir disso, dentro de uma resolução de conflito ou de um problema, ela vai se posicionar, mas a gente na parte socioemocional vai falar, não é sobre questionar, é como você vai questionar. E também a gente vai trabalhando essa parte emocional, formação integral com o pedagógico. Então por isso que a gente fala integral. Né? E o espiritual também, porque na nossa escola, na Heavenly, a gente pode e tem esse privilégio, é a nossa, né, maior missão, de ter essa parte espiritual a nosso favor e trazer também essa fé para dentro da nossa escola. Exatamente. Não, e é bonito, né? Porque hoje, cada vez mais, quando a gente fala de educação, sempre se fala de mindfulness. Se fala de questões que, na verdade, numa escola como a nossa, falar de valores, falar de virtudes, né? Já é algo que é muito do nosso DNA. Então, fica até mais tranquilo da gente conversar sobre essas coisas, porque, na verdade, não é alien pra gente, né? É algo que é completamente parte do nosso dia a dia. Você mencionou uma coisa, Anne, e antes de eu entrar nela, na verdade, eu queria fazer só um comentário. Tem um livro que eu sempre sugiro para os pais, e eu acho que todo pai e aluno deveria ler. Ele se chama Yardsticks. Ele é um livro que é curtinho, né? É um livro de uma editora americana, e ele traz os resumos das etapas do desenvolvimento infantil das crianças. E eu acho que você falou num ponto que para mim é fundamental, né? Sobre como eles vão crescendo nesse processo, né? Como tem uma parte cognitiva, tem uma parte social, tem uma parte emocional, né? E tem uma parte física. E que tudo isso, na verdade, são as facetas desse aluno que ele vai crescendo. Porque a gente, às vezes, se equivoca. A gente achar que não, meu filho, ele... Primeiro ponto importante, todas as crianças passam por todas
as etapas que são previsíveis, né? Algumas mais rápidas, outras um pouco mais lento. Outra, no cognitivo, ela está lá na frente, no social, ela está lá atrás, no emocional, ela está lá atrás, no físico, ela está lá na frente, né? E esse estar lá na frente, estar lá atrás, de acordo com a ciência, na verdade, até 2 anos para frente ou 2 anos para trás, é ok. É considerado normal, né? E às vezes a gente acha que assim, mas ele tá infantil. Ele tá bem, pai. Ele tá tranquilo. Né? Vamos acompanhando, vamos dar as ferramentas que são necessárias, obviamente. E aí, tanto na parte cognitiva quanto em todas essas outras frentes, na hora certa, cada aluno vai evoluir, vai estar sempre dentro daquilo que a gente considera que é o mais próximo do desafio dele, daquele sarrafo alto. Né? É o que Vygotsky coloca da zona proximal de desenvolvimento, né? Que eu coloco, ele consegue até aqui, deixa eu exigir ele até aqui um pouco mais. E depois um pouquinho mais. E a gente vai fazendo isso com frequência, né? E essa progressão no Fundamental 1 é muito bonita de se ver. Né? Eu, como pai, obviamente, vi isso de perto, né? inclusive. Ela aparece muito porque eu escuto muito isso. Eu tenho alguns anos de sala de aula, inclusive no Kinder, e isso aparece ali de forma muito latente. Mas meu filho não era assim. Mas ele está apresentando esse comportamento. E é exatamente por isso, porque ele vai sendo estimulado, ele vai tendo esses saltos no desenvolvimento, ele vai se colocando mais. Ele vai se descobrindo exatamente. também, né? E a gente tem muito uma expectativa nesse resultado. Mas esse progresso, ele é essencial, e esse acompanhamento, o olhar individualizado, para ele chegar nesse resultado. Porque a gente vai fazendo as mediações, o olhar atento, né, os planos de ação, se for necessário, o acompanhamento real, assim, com os profissionais da comunidade escolar, com a família, para a gente chegar nesse resultado. Exatamente. E o inglês? Como é que entra nisso tudo? Porque talvez pra gente seja mais simples. Sim. Mas como que o inglês entra nessa rotina do Kinder e do F1? Sim. Bom, o inglês, ele é parte da nossa rotina 100%, né? O inglês, ele é a nossa base. O inglês, eu gosto muito de falar que o inglês, ele é a ferramenta. Né? Ele também vai ser um objetivo fim, mas ele não é só um objetivo fim. Ele é a nossa ferramenta para atingir objetivos, porque a gente não dá aulas de inglês, né? A gente dá aulas em inglês. Então, o inglês, ele é realmente a gente tem que criar ali o English, que a gente tanto fala, né? O English environment, que a criança vivencie o inglês. Então, ela tem aulas em inglês, né? É diferente porque tudo que a gente fizer dentro dos nossos projetos, as mediações, se a professora é a professora referência do programa de inglês, o que acontece até o Kinder 4, onde eles ainda não têm o português, e do Kinder 5 em diante, onde eles têm um programa de inglês, um programa de português, e nós temos uma professora referência no inglês, essa professora só vai realmente conversar com a criança nessa língua, né? E o ambiente, ele é propício para isso. Então, o ambiente vai ser propício. Nós temos cartazes em inglês, as atividades expostas em inglês, para que a criança realmente faça essa viradinha de chave, né? E a criança, eu brinco que o tal da elasticidade cerebral que a gente tanto fala, ele é muito real. A gente colocar uma criança para aprender toda e qualquer habilidade enquanto criança, o ganho é muito grande. Então, ela coloca ali, ela tem as caixinhas, né, das línguas na cabecinha dela e ela consegue abrir e fechar caixinhas de forma que nenhum outro adulto vai conseguir. Porque para ela é natural. Então, da mesma forma que para ela é um dog, também é um cachorro, da forma que é um horse, também é um cavalo. Então, ela vai aprender a usar essa língua conforme a pessoa e o ambiente onde ela está. Mas ela vai ter esse conteúdo, ela vai ter esse conhecimento nela de uma forma muito natural, porque a criança vai aprender o inglês da mesma forma como ela aprende português. Então ela vai ouvir, a gente fala que o Kinder 2 é muito isso, Kinder 2, 3, a criança vai ouvindo e ela vai internalizando e ela vai acomodando esses conhecimentos, todas aquelas instruções, todo aquele vocabulário, as expressões diárias, todo aquele vocabulário que vem dos projetos, né? Então, vocabulários diversos, ela vai acomodando isso. E aí, no momento que ela começar a desenvolver a linguagem, ela vai começar a soltar ali o que a gente chama de code switching. Então, ela vai começar a falar, mãe, hoje eu quero ir com um vestido pink. Mãe, more please, more juice please. E é isso, e isso vai fazendo parte da vida, inclusive fora de sala de aula, né, em casa. Então ela começa a trazer as duas línguas de uma forma muito natural, muito espontânea, e é isso que a gente quer. E é isso que é a criança bilíngue, né? Ela trazer as duas línguas com muita naturalidade. E aí cabe ao professor realmente instigar isso e falar, sorry, say it again.
How do you say this in English? I can't understand. E aí a criança vai fazer a mudança para outra língua. E é muito bonito de se ver, porque realmente a criança vai falando de uma forma muito natural, muito espontânea. E aí lá, conforme eles vão crescendo, aí vem a tal da vergonha, que é parte também do processo de desenvolvimento, e é por isso que essa formação integral, ela se intercala, né? A gente vai se cruzando ali ao longo do processo de desenvolvimento da criança, porque vai chegar uma hora que é a hora que a família fala, nossa, ela dançava nas apresentações de Natal e ela parou de dançar, Miss. O que aconteceu com meu filho? Ela começa a sentir vergonha e tá tudo bem. Ela começa a se perceber diante do outro. E aí é aquela hora que ela reduz um pouquinho essa expressividade, né? Esse aparecer na frente do outro. E aí depois, conforme a criança vai se sentindo mais segura, e aí cabe a nós incentivarmos, trazermos muito, né, reconhecimento para ela. Nossa, reforço positivo. Nossa, mas você tá falando de um jeito tão elegante, nossa, você já consegue falar essa frase inteira. E aí a criança vai se sentindo motivada e volta a produzir. Então, quando chega ali perto dos 5, 6 anos, ela começa a produzir e aí não para mais. Não para mais. Mas qual o papel da família nesse momento? Porque muitas vezes o pai pode não necessariamente falar inglês, Sim. Então como que ele consegue promover que o filho tenha exposição à língua inglesa também em casa? Sim, olha, a gente sugere sempre muito livros. Tem criança que assiste o mesmo filme 6, 7, 8 vezes, sabe todas as falas em português. Por que não promover um momento desses em inglês? Ou então... Tem crianças que tem famílias que têm alguns hábitos, que toda sexta-feira, por exemplo, pede pizza. Por que o momento da pizza não pode brincar de ser um momento que é em inglês? Porque aí são momentos que a família vai proporcionar essa experiência também em casa. Porque hoje tem famílias que até falam quando a criança é muito pequena, nossa, mas às vezes ele fala mais na escola do que em casa. Ou em casa não fala nada. Em casa e é não fala natural. nada. Em casa não fala nada. Na viagem não Eu fala sei nada. bem, em casa não fala nada. Em casa não fala. Eu pergunto, não fala. Mas pergunta como? Nossa, como é que chama o boné em inglês? Como é que chama o copo em inglês? E tem que ser natural. A criança precisa sentir que aquele é o ambiente propício para isso. Então, uma vez que a família começa a trazer mais o inglês para dentro de casa, começa a ser natural em casa também, tanto quanto na escola. E essa naturalidade vem muito do contexto também. Porque a gente, dentro da escola, trabalha com projetos e contexto exatamente por isso. Para ser natural, para instigar esse inglês de forma tranquila, onde ele esteja encantado mesmo, e por isso as professoras usam muitos recursos visuais, expressões faciais, trabalho em grupo ali, que trabalha teatro, né, que é o drama, e tudo isso ao mesmo tempo, de forma interdisciplinar, porque a imersão, ela tem que ter a todo momento, mas a criança, é natural que ela escolha o quê? A língua materna, porque é a língua de conforto para ela, é a língua que traz segurança. Então a gente trabalhar e fortalecer essa criança, é natural que ela aprenda também com mais facilidade. É fundamental, é fundamental. Eu sou completamente parcial, né? Vocês sabem que eu adoro a língua inglesa, eu acho que eu prefiro a língua inglesa à língua portuguesa. E olha que eu sou formado em letras, mas eu acho porque não, mas na verdade é porque quando a gente fala, é importante mencionar sobre isso, quando nós aprendemos uma nova língua, a gente aprende uma nova maneira de pensar, né? E a gente esquece que é isso. Eu estava vendo recentemente sobre como vai ter um lançamento, aparentemente, de um fone de ouvido, que é um fone de ouvido que traduz automaticamente quando a outra pessoa está falando uma outra língua. Ótimo, né? É extremamente útil. Mas, na verdade, aprender uma nova língua te traz novas conexões neurais, te traz uma nova maneira de ver o mundo, porque uma língua ela é uma representação cultural, né? Então, você, na verdade, entender isso é muito além. Por isso, quando a gente fala de internacionalização, é muito além do bilinguismo também. É uma exposição cultural, é uma exposição a como que, na verdade, eu consigo me ver parte desse mundo que é tão amplo, mas ao mesmo tempo que eu consigo entender suas variedades e suas diferenças, e eu consigo me comunicar, né? E, na verdade, me movimentar, né, em meio a diferentes grupos, em diferentes círculos. Então, isso é fundamental também. E fortalecimento da memória, flexibilidade mental, resiliência, né? Porque a criança precisa fazer essas trocas, então é muito ganho. Eu só vejo ganhos. Eu também. E é uma alfabetização ali, ao mesmo tempo, na língua portuguesa, que é a nossa cultura, dentro da nossa cultura, onde ele vai ler placas, ali o letramento dele é todo em português, placas, marcas, rótulos, tudo que está ao redor dele, e ao mesmo tempo na língua inglesa, que é muito mais escolarizada, né? Então, é muito legal ver esse processo, porque eles também fazem essas trocas, essas conexões, e começam a ampliar muito isso no F1, né? É verdade. E assim, de novo, eu acho que é como que a gente traz... Daí talvez o segredo da gente, né, ter de começar tão antes.
Como que a gente começa tão antes? A criança que já tem essa exposição no K2, no K3, no K4, ao chegar no K5, onde ela vai começar um processo de alfabetização, né, que ela vai começar a ver as duas línguas igualmente, ela vai cometer equívocos, né? Ela vai fazer alguns mixes ali de fonéticos, ela vai falar um table que vai estar mal, vai falar bem, mas ela vai falar, escrever como se fosse no português, vai fazer um ocean, vai colocar um X no meio. Então, isso é completamente natural e parte do processo, né? Mas aí esse olhar cuidadoso e minucioso dos professores e da coordenação, na verdade, é o que faz com que a gente consiga garantir que cada criança esteja no seu máximo de potencial sendo entregue. E aí é onde entra a grande dúvida. Como que a gente consegue alcançar isso? Como que a gente consegue ter esse olhar individualizado dentro dessa rotina com já tantas demandas, né? Que obviamente socioemocional, pedagógico, inglês. Tá, mas e aí a gente ainda assim consegue olhar para cada criança e garantir que ela atinja o seu máximo potencial? Os Learning Centers são essenciais nesse processo também, né? A gente sabe que cada criança sim vai ter o seu ritmo e seu tempo de desenvolvimento. Então, enquanto uma criança já está trabalhando o traçado de uma letra, outra criança já está escrevendo ali as CVC Words e outra precisa reforçar habilidades motoras. Então, com centros de aprendizagem, a gente consegue fazer com que cada centro trabalhe uma habilidade diferente e a criança vai ter essa experiência de uma forma individualizada. Ou eu coloco num centro porque eu acho que hoje vai ser importante trabalhar um centro com as crianças que estão acima do que está esperado ali, mas eu tenho outro que tem que trabalhar ainda um pouquinho mais determinada habilidade e eu coloco essas crianças que têm habilidades semelhantes nos mesmos centros. Querendo ou não, eu consigo focar mais naquela habilidade, né? Eu consigo dar maior atenção naquela necessidade que aquelas crianças que de repente estão com uma dúvida maior precisam ter. Ou eu coloco misturado. Eu vou mix the levels, né? Então eu vou pegar e vou trabalhar no mesmo centro uma criança que está realmente com uma facilidade muito maior, uma outra que está com uma dificuldade em determinado aspecto e uma outra que está ali, dentro do esperado. Mas querendo ou não, existe um espelho social. Então a criança uma vai motivar a outra e aí, dessa forma, com todas essas diferenciações, um trabalho individualizado, um acompanhamento e uma avaliação contínua de como cada um está, o nosso objetivo é que todos subam juntos, mas que ninguém desmotive. Não adianta eu trabalhar da mesma forma com uma turma de 20 alunos, sendo que cada um está dentro do seu nível de desenvolvimento. Eu vou desmotivar quem está high level, eu vou acabar trazendo uma dificuldade, uma frustração para quem está ainda com alguma dificuldade. Então a gente precisa trabalhar de forma individualizada para que todos subam juntos, né, da melhor forma possível. E a avaliação, na verdade, ela tem um componente que é o pós-avaliação, que talvez seja o mais fundamental, né? Não é só a avaliação por si só, mas é o feedback que é dado. Né? Eu acho que tem um vídeo que também a gente já mostrou até para os professores do Austin's Butterfly, né? Que mostra da importância do feedback. É isso, você colocar uma criança fazer um desenho de borboleta, ela faz. E aí você fala, não, mas olha aqui, ó. Olha uma borboleta real. Olha como a ponta dela é um pouco mais pontudazinha ali em cima da asa. Olha como a asa de cima ela é um pouco maior, embaixo ela é um pouco menor. E esse feedback vai fazendo com que ela de fato vá implementando tudo aquilo que é colocado, né, como área de melhoria possível, né, nesse processo. Gera uma reflexão, né? Claro. Eu estava pensando aqui, né, gostaria de acrescentar que esses centros também ajudam muito nessas adaptações e enriquecimento e também a criança começa muito, principalmente ali no 3º ano, a se comparar com a outra. Né? Ela sai muito daquele trabalho em grupo e ela começa muito a se espelhar e andar com crianças que têm afinidade, que têm ali algo que desperte nela uma curiosidade, que se sinta segura. E a partir do 3º ano, eu acho que isso é muito importante para a gente trabalhar também a forma de exposição. Se tem várias coisas acontecendo a mesma coisa, a criança não vai se sentir exposta. E você dando esses feedbacks, porque ela se compara com os outros. Se você tem a mesma atividade padronizada, ela vai se comparar. Ela vai ali ter um momento que ela não vai ter coragem para fazer e ela vai se retrair. Então, acho que os centros são de uma importância enorme também para trabalhar também isso, o encorajamento, a parte social, trabalhar em grupo, o se expor, o ajudar o próximo, né? Esse trabalho todo. O pai sofre até mais, né? Vamos combinar? Com certeza. Na verdade, a criança ela até se adequa. A gente até faz um trabalho intenso para ela entender que cada um está no seu lugar e que tá tudo bem ser diferente, né? Porque assim, às vezes eu tô muito bem em matemática e tô com dificuldade em português, tá tudo bem eu pedir ajuda, né? E vice-versa. Então, mas é comum às vezes o pai falar, não, mas meu filho tem que estar bem em tudo, né? Então a gente às vezes tem que fazer um trabalho na verdade, de educação da família também, né? Para a família entender que parte do processo é isso, né? Eu colocar uma expectativa de que o aluno vai estar 100% em tudo a todo momento é uma expectativa que até é irreal, né? E ela acaba
infelizmente, atrapalhando até o processo de crescimento da criança, né? Michele, perdão, você ia adicionar mais uma coisa. Eu ia reforçar isso mesmo, que para os nossos alunos é muito natural ter atividades diferentes acontecendo simultaneamente em sala. Então, a nossa diferenciação, ela não expõe o aluno. Então, como a gente já tem esse hábito de ter diversas atividades acontecendo no mesmo momento, para eles é natural. Eu estar fazendo uma atividade aqui, a Anne está do meu lado fazendo outra, e está tudo bem. Então, não expõe a criança, independente do nível em que ela estiver, né? E esse acompanhamento ele já acontece, né? Ele já é documentado, ele já é internamente, a gente tem referências onde a gente coloca sobre isso, mas tem um ponto que para mim é fundamental. Assim como o feedback na avaliação ele é fundamental, o que você faz com toda essa informação que é arrecadada? Toda essa informação que é coletada sobre os alunos, qual é o próximo passo? Bom, tudo e qualquer ponto que tenha sobre o aluno é registrado. Então, a professora ela acompanha os alunos em todos os momentos, né? A gente fala que todos os momentos são momentos que a gente pode trabalhar algo, identificar algo, né? Então, esse mapeamento ele é feito ao longo do processo, não necessariamente ao final, e aí já falando do fundamental, seja numa atividade avaliativa ou numa rubrica que a professora mapeou ali para fazer como sondagem com a criança, mas o processo de acompanhamento, tanto acadêmico como socioemocional, ele é feito ao longo do tempo, e tudo isso é registrado. Então, a gente tem momentos onde a gente senta equipe de coordenação com cada professor e a gente vai passar sobre cada aluno, a gente vai falar sobre cada aluno e traçar um plano de ação para esse aluno. Então é onde a gente vai colocar, olha, esse aluno está com uma dificuldade e desde as coisas que parecem mais simples, porque a gente fala que não tem dúvida boba, pergunta boba ou questionamento de família bobo. Não tem, gente. Tudo tem ali alguma razão, sim, por trás. E a gente precisa identificar o que é que está acontecendo. Então, às vezes, uma criança que não vai num determinado brinquedo do parquinho, a gente precisa observar o que será que está gerando isso. Será que foi algo social? Será que foi um medo? Será que foi alguma coisa que já aconteceu em casa? Um trauma? Então a gente precisa trabalhar. E isso é do parquinho a uma atividade na sala. O meu aluno está com uma dificuldade, ele está trocando muito alguns sons. Ok, em qual faixa etária ele está? Ainda é esperado? Não, já precisamos nos preocupar. Ok, então vamos pensar sobre isso. Então vamos traçar um plano de ação? A gente vai pensar em trabalhar com essa criança determinada atividade para reforçar essa habilidade? Ou dentro de um grupo, a criança está com dificuldade de socialização. Vamos colocar num grupo onde de repente vai dar uma impulsionada nessa socialização dentro dos learning centers? Então, são diversas ideias que a gente vai ali ter juntos com a equipe que está dentro de sala de aula, que vai trazer ali todas as informações essenciais para a gente traçar um plano de ação para aquele aluno. Eu acho que a palavra fundamental é plano de ação, né, Anne? Não, mas eu quero, na verdade, agora toot your horn. Eu quero te celebrar um pouquinho, porque a Anne é especialista em altas habilidades. Então, eu acho que um ponto fundamental também, porque a gente muitas vezes tende a falar sobre a criança que está com dificuldade. Né? A criança que está com dificuldade, a criança que está tendo certa dificuldade. Às vezes a dificuldade é que está muito fácil. Né, Anne? Como é que a gente garante também que esse plano de ação atenda às necessidades desses alunos lá do outro final do espectro, diria, né? Que seriam aqueles que de fato estão indo muito bem à frente? Bom, quando a gente pensa em altas habilidades, a gente já tem uma ideia, né, cultural de que é um gênio. E que isso é um presente. É claro que tem muitos pontos positivos, cada indivíduo tem, mas essa parte, né, do cognitivo ou da área principalmente, ela precisa muito desse plano de ação, porque não é só uma expectativa de enriquecer, de deixar mais difícil uma atividade. Pelo contrário, existem áreas que a gente vai ter que intervir de forma imediata para trazer e ampliar esse conhecimento que ela já tem. E também não desmotivar dentro de sala. Por isso que a gente também, né, tem esse projeto tão bonito e que tem dado muito certo da sala de recursos, onde a gente trabalha em grupos por projetos, tem culminâncias e a gente trabalha também de forma preventiva. A gente sabe que vai receber ali, principalmente nessa idade de 8, 9 anos, né, uma avaliação que é mais pertinente para a fase. Então a gente consegue já mapear isso e, a partir disso, traçar estratégias. E não adianta colocar dentro de uma caixinha. Altas habilidades nunca vai ser todo mundo igual, pelo contrário. Vai ser cada um de um jeito, cada área. Ah, mas como é que eu faço? Como me já dá dicas. Né? Como já é, independentemente do laudo, independentemente de qualquer. E a expectativa das pessoas, e principalmente das famílias, é assim: acelera, ele é muito bom, vai se recusar porque tá muito fácil. E pelo contrário, essa criança se cobra muito. Essa família também, mesmo não demonstrando com palavras, ele é muito sensível.
Até, assim, questões emocionais são muito fortes, é muito intenso. Então, quando ele se sente cobrado também, ele se compara com ele mesmo e com o próximo. Imagina o desafio dentro de uma cabecinha, de um corpinho, de uma criança de 7, 8 anos. E a gente acha que é dar mais, né? E muitas vezes é só aumentar a complexidade. É só pegar o mesmo trabalho que eu já estava fazendo, aumenta a complexidade para mim aqui. Como é que você aplicaria isso em tal lugar? E para ele já é isso, já foi aquele que precisava mais, né? Para ele conseguir, na verdade, aprofundar. Bom, estamos caminhando para o final da nossa conversa, infelizmente. Como eu falei, a gente pode conversar por horas. Mas eu preciso só, em algumas palavras, como que o Kinder e o F1 preparam os alunos para o F2? Como que eles estão, na verdade, o que eu posso esperar no início de um F2 dos alunos que vieram do Kinder e do F1? Ok, tudo que acontece com cada aluno é uma oportunidade de trabalhar alguma habilidade. Exatamente. Então, desde uma criança que está na fila e empurra o coleguinha lá no Kinder 2, a gente já vai falar, opa, be nice, be respectful, no pushing. Porque ele precisa entender que dentro de um ambiente social ele precisa realmente respeitar o espaço do outro. E é daí até o estojo, que no Kinder 5, até o Kinder 4 não tem estojo. Até o Kinder 4 os materiais são coletivos. No Kinder 5 já tem um estojo que vai para casa só uma vez por semana para uma manutenção do estojo junto com a criança e junto à família. No primeiro ano já é um estojo que vai diariamente para casa. Então é aumentar o grau de responsabilidade dessas crianças, mas trazer essa independência para eles, mostrar para eles que eles são capazes. Então a gente faz isso a todo momento, seja na hora de servir um pratinho e depois de servir o pratinho fazer um clean-up por conta própria, pedir licença na hora de uma fila, na hora do refeitório. Então em todos os momentos a gente precisa trabalhar nos alunos habilidades sociais, habilidades de respeito, organização, autocuidado, o autocontrole. As crianças pequenininhas ainda precisam daquele controle externo para se regular, emoções, né? identificar. Então, no começo a gente precisa nomear as emoções junto com eles, mas eles já saem ali do primeiro ano conseguindo nomear as emoções. Então a gente vai dando as ferramentas necessárias para as crianças para que elas consigam realmente se desenvolver cada vez mais, né? Então a gente começa desde pequenininho e vai passando lá para o filme de já com uma bagagem muito grande. E quando eles chegam ali no segundo ano, encantados, com uma transição que é feita de forma muito tranquila, a gente percebe, assim, no segundo semestre, outra turma. E a gente vai trabalhando, eu acho que o maior propósito da gente é ver esse desenvolvimento de forma muito respeitosa, que eles consigam se colocar e ter essa independência para chegar aqui com essa base sólida de se colocar, de estruturar essa comunicação com o próximo, assim, voltada para as virtudes, e ser fortalecida nesse ponto também para lidar com o outro, para ter empatia, para ter coragem, para ter fé também, né? Porque isso não pode fugir do que é o nosso propósito, que é formar para o céu. O trabalho de vocês é único, é inspirador. Obrigado demais por tudo que vocês fazem por todas as crianças. Eu tenho um privilégio, né? Porque com a Ana especificamente, minha filha, tá no último aninho dela da F1, já está fazendo essa transição. Então, estou me despedindo em breve. Mas é um privilégio, de fato, ter visto todo o crescimento que ela teve, né, por causa do trabalho de vocês. Então, agradeço como pai, né, agradeço, obviamente, como diretor da escola também, mas como amigo é inspirador, tá? Conversar com vocês sempre. Muito obrigado. Obrigada a vocês pela oportunidade, pelo momento. Isso, muito obrigada. É sempre muito bom, né? Falar de educação, a gente ficaria aqui até sei lá que horas, né? Porque ainda mais quando a gente realmente acredita no que a gente faz. E é isso, né? Criar seres humanos que sejam livres, íntegros e preparados para o futuro. É o que a gente sempre... Um futuro que a gente ainda nem sabe, né? Muita coisa a respeito. Mas que precisamos nos manter antenados e estejamos sempre fazendo as mudanças que sejam necessárias para que eles, de fato, saiam preparados. Né? Então, muito obrigado pelo tempo de vocês. E só para lembrar novamente que é isso. Many voices. A minha, a dela, many voices. But just one purpose. And his mission. Não é nossa, não. É dele. Muito obrigado.